Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 7, nos diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Interessante é que esta referência bíblica, obviamente, se trata do cuidado de Deus para com os seus filhos. Mas o mais interessante aqui é que ele nos fornece este versículo maravilhoso. Estou me referindo ao apóstolo Pedro. E quando a gente estuda a biografia dos apóstolos, eu pelo menos tiro esta conclusão, que Pedro era um discípulo, o apóstolo mais ansioso que esteve do lado de Jesus. Em Mateus capítulo de número 14, a palavra de Deus vai dizer que ele pula sobre as águas. E mesmo tendo Jesus como sua direção à sua frente, em um certo momento ele temeu, ele sentiu medo e veio a afundar sobre as águas. Em João capítulo de número 18, a palavra de Deus diz que Jesus se encontrava em Getsêmani, prestes a ser resgatado pelos soldados romanos. E Pedro, ao temer o que iria de acontecer com Jesus Cristo, ele puxa então a espada da sua cintura e fere um dos soldados romanos. Você observa então que Pedro agia pelo impulso. Como é que pode um homem que age pelo impulso agora nos estar dando um conselho de controle emocional? Nos está dando uma palavra reconfortante de saber esperar em Deus. Nos está dando uma palavra de convicção e de certeza do cuidado de Deus para conosco. Era exatamente isso. Este é o objetivo deste vídeo, trazer uma mensagem reconfortante para você. Pedro nos dá este conselho, aconselha porque aprendeu. O interessante é que, analisando a palavra de Deus, em Atos capítulo número 1, versículo de número 4, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, com os apóstolos, com os discípulos, deram uma determinação. Eles deveriam permanecer em Jerusalém e ali esperar na promessa do Pai. Olha só que coisa maravilhosa. Primeiro eles deveriam permanecer em Jerusalém. E a outra palavrinha, esperar na promessa de Deus. Esta palavra esperar é uma virtude que nós não temos. Saber esperar é algo que nós não temos. Porém os discípulos tiveram que aprender a virtude de esperar para então receber a promessa do Pai. Sabe por que eu te digo isso? Porque todos nós somos seres imediatistas, queremos as coisas de imediato. Queremos que seja da nossa forma, queremos que seja do nosso jeito e principalmente queremos que seja no nosso tempo. Eu te garanto através dessa palavra que o tempo de Deus é bem melhor do que o meu e que o seu tempo. Eu te garanto através desse vídeo que o querer de Deus é melhor do que o meu querer do que o seu querer. O interessante é que os discípulos tiveram que permanecer no lugar que foi determinado e aprender a ter a virtude de esperar. E a palavra de Deus diz que eles estavam então em Atos capítulo número 2, eles estavam reunidos todos em um mesmo lugar, quando de repente veio do céu um vento de veemente impetuoso, encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, as quais de fogo pousaram sobre cada um deles. A promessa do Pai se cumpriu, mas primeiro eles tiveram que permanecer no lugar e esperar no tempo de Deus. Aí talvez você se pergunte, mas está sendo tão sofredor, demora tanto, sabe aquele sonho, aquela promessa, aquele objetivo, aquele propósito familiar, que quando você olha você enxerga tão distante. Espere no tempo de Deus, querido. Não deixe a ansiedade vir roubar a tua promessa. Não deixe a ansiedade vir tardar a tua bênção. Aprenda como os apóstolos, como os discípulos aprenderam. Esta é a virtude, saber esperar, ter essa virtude é o segredo da tua vitória. É o segredo da promessa de Deus na tua vida. Pedro, um camarada mais ansioso, agora ele nos está dando um conselho de controle emocional e de aprender a confiar em Deus. Mediante esta breve palavra, eu te digo que o segredo é aprender a confiar no Senhor e esperar no tempo de Deus. Talvez você esteja enfrentando uma grande tempestade, mas essa tempestade não vai ser para te naufragar. Essa tempestade vai ser para te fazer um grande marinheiro. E eu te garanto que depois dessa grande tempestade vem um arco-íris de Deus. Espere no tempo de Deus. O tempo é dele, a hora é dele.